Cara, fake news faz parte da máquina de assassinar a reputação, né? Sempre foi uma coisa... Eu tenho casos aqui, Falando meia hora dessa porra e o Monarca ainda tá enchendo teu saco com essa porra. Não tem problema, cara. Vambora. Posso falar ou tá... Claro, eu quero que você fale. O Igor tá querendo Eu salvar passei por algumas fake news, cara, que... Até hoje, por exemplo, o pessoal acha que eu falei coisa que eu nunca falei. Uma delas é que eu teria chamado uma doadora de leite de vaca. Isso é mentira? Nunca aconteceu na vida. O caso foi o seguinte, cara. Eu tava na Band, no Agora é Tarde. E nos meus monólogos, nos stand-ups, como em qualquer talk show, você procura notícias pra fazer piada. É uma instrução que a gente deixa pros roteiristas, tipo... procura a notícia. Por quê? Quando a notícia está publicada, significa que é pública. Nós não estamos invadindo privacidade de ninguém. Quando alguém tem uma foto e publica, é pública. Sim. Né? Daí vem o nome, publicar público. Então, os roteiristas sempre procuram notícias para fazer piada. E eu sempre instruí a fazer assim, vai lá no Mundo Bizarro. Mundo Bizarro é um site de exageros, de presepadas, que o homem mais gordo do mundo desceu rolando a ribanceira na Escócia. O indiano com o maior bigode do mundo quer entrar no Guinness. O Mundo Bizarro, o nome já diz. E aí tinha uma notícia no Mundo Bizarro que dizia o seguinte, que brasileira quer entrar no Guinness como maior produtora doadora de leite do mundo. Essa notícia, ela não tinha o viés dramático nem o viés filantropo. E era uma notícia que já estava virando meme. As pessoas estavam comentando essa notícia. E um dos roteiristas achou que essa notícia, como estava sendo comentada e estava no Mundo Bizarro, tinha os elementos cômicos, tinha o exagero, tratava-se de entrar no Guinness, ele achou que seria uma boa fazer uma piada com isso. Uma piada com uma pessoa que já está virando meme, com uma notícia esdrúxula, que era o viés, mais uma vez. Nunca foi um viés filantropo nem de dramático. Sempre foi brasileira, quer entrar no Guinness. É uma notícia sobre o Guinness. E ele fez a piada. E a piada que eu contei no programa foi... ela quer entrar no Guinness como a maior produtora de leite do mundo, mas o Kid Bengala já entrou também nessa categoria. Tem nada a ver com ela. Não, teve nada a ver. De fato, uma piada. Tem a estrutura de piada, tem o setup, tem o punch. A piada tem uma estrutura própria, como qualquer obra literária. Você consegue dissecar. E ela, no papel da piada, ela era o setup da piada, não era o punch. O setup é o fato. O punch é a distorção cômica. Ela fazia parte do setup, do fato. Brasileira quer entrar no Guinness como maior doadora de leite do mundo. Aí vem a distorção cômica. Kid Bengala, a gente subverte o leite e faz a piada. Foi essa piada que foi contada. Eu contei ela no programa. Aí a gente mostrou a foto dela, porque a foto dela estava publicada, era pública. E foi essa piada que eu fiz. O Mansfield ainda pegou um pouco mais pesado que eu, que o Mansfield ainda falou... Olha Mas tu só, nem falou que ela tinha nada a ver com vaca, então? Nada. O Mansfield ainda fez uma piada mais pesada que ele falou... Essa daí não faz espanhola, faz a Europa inteira, porque ela tinha os peitos grandão. Foram essas piadas que foram feitas. Passou batido, foi uma piada como qualquer outra que a gente já fez. Ela tinha realmente os peitos grandão? Tinha a foto dela, que ela Isso segurava é meio poético, os peitos, inclusive. assim, sim. Então, por todos os fatos que eu disse... que é poético? Porque ela tá querendo o Guinness de melhor, mais leite que dá, né? Por isso que é poético. Pô, mas deve ser por isso que o peito dela é grandão, pô. Então, entendeu? E essa é a piada. Por que é poético, tá? É poético porque, porra, se tem uma piada pronta, é essa merda, caralho. Tá bom. Essa foi a piada feita. Nada mais do que isso. Não teve nada de vaca. Ninguém falou vaca. Quem que disseminou essa Terminou a piada, a gente tocou a vida como... Pra gente foi uma das muitas outras piadas que a gente fazia com notícias do site Mundo Bizarro. E tocamos a vida. Depois de semanas, ela aparece na imprensa chorando. E na Carta Capital, foi a primeira revista que deu a manchete, Danilo Gentili chama doadora de leite de vaca. E aí ela aparece chorando... Tinha que ser na Carta Capital. Foi lá que começou. Ela aparece chorando, dizendo que agora por minha culpa eu a chamei de vaca, e as pessoas estavam chamando ela de vaca, o leite dela secou, e na real ela só era uma filantropa que ajudava crianças. Aí a notícia mudou o viés. Não era mais quer entrar no Guinness, e sim é uma filantropa nordestina, pobre, vítima, que sofreu uma exposição, humilhação, e ela estava chorando, dizendo que eu a chamei de vaca, e aí eu mandava o vídeo, falava, ó, este é o vídeo da piada. Em nenhum momento eu disse vaca, a piada é essa, não é nem com ela, é o Kid Bengala.
Cara, isso foi pra Folha de São Paulo, isso foi pra Isto É, e todos os lugares noticiou que eu chamei uma doadora de lei de vaca. Isso nunca aconteceu. A partir do momento que essa é a narrativa, que essa é a manchete, já existe uma pressão. Se eu ganhar esse processo, nossa... O juiz tá fudido. Não, já existe essa pressão que, pô, claro, a história que foi contada é a seguinte. Ela tava fazendo caridade, doando leite, ajudando crianças. Eu apareci lá e falei, olha que vaca! Vaca. Sim, nesse contexto eu seria um bosta. Mas não foi esse o contexto, não foi isso que aconteceu. Mas essa foi a versão que ficou. E a gente põe o DVD no processo, eu mando pros jornalistas, tá aqui a piada, não tem vaca. Por que você não faz a manchete? Fez piada com o Kid Bengala, essa é a piada. E virou essa narrativa. Eu tenho muitas outras, cara, que eu já passei. Por exemplo, eu me lembro que eu tinha uma série politicamente incorreta, foi pro ar pela FX em 2014. Eu fazia o papel de um deputado xarope, que só fazia merda, falava merda. E o deputado, de repente, na história, o meu personagem chamava Atílio Pereira, ele vai no Congresso Nacional e ele quer banir tem uma discussão lá para banir o uso da vírgula. A gente zoava muito as coisas idiotas que o deputado ficava discutindo. E aí eu levava um cartaz e o cartaz estava escrito assim: não sou negro, graças a Deus. E eu falava, vejam como a vírgula faz diferença. Se a vírgula estiver aqui, não, vírgula, sou negro, graças a Deus. Essa é uma boa frase. O cara tem orgulho de ser negro. Mas se eu tiro a vírgula, olhe como fica uma coisa racista. Não sou negro, graças a Deus. Essa era a cena cômica. Os caras tiraram um print onde eu tô do lado do cartaz escrito não sou negro, graças a Deus. E começaram a passar isso em um monte de ONG, de defesa afrodescendente, como se fosse eu segurando um cartaz que eu não sou negro, graças a Deus. Esse dia eu cheguei na minha casa, tava pichado na minha porta. Seu racista, seu não sei o quê. Caralho. Teve uma outra que eu acho que foi a mais grave ainda. Mais grave. Eu tava em Curitiba fechando um patrocínio de um celular brasileiro. E aí fechei o patrocínio, peguei o avião. Quando eu cheguei em São Paulo, os caras, pô, mano, não dá pra te patrocinar, cara. Você fica endossando o estupro da menina do Rio de Janeiro. Lembra uma menina do Rio de Janeiro que foi estuprada em grupo e tava dopada? Ah, lembro. Eu falei, quê? Eu? É. O que você tá falando, velho? Tá aqui. Aí ele me mandou um print. O print era o seguinte, esse print ele passou por todas as etapas da máquina de assassinar a reputação. A menina foi estuprada grupalmente no Rio de Janeiro e eles começaram a assinar a Menezes, Brasil 247, esses blogs que faziam parte de uma esgotosfera, que caiu até, muitos desses caíram na Lava Jato. Eles recebiam, de fato, dinheiro público para assassinar a reputação de inimigo que eles consideravam inimigo do governo. Esses caras foram caçar alguma coisa que eu falava que desse margem para interpretação. Eles foram pegar um tweet meu de 10 anos atrás, que eu tava comentando o Big Brother. Teve um caso no Big Brother que o casal ficou bêbado e transou, e todo mundo tava tirando sarro, e o cara era feio, a mulher era bonita. E eu comentei alguma coisa que foi mais ou menos assim, eu não me lembro, mas era mais ou menos assim. Os cara foi esperto, esperou a mina ficar bêbada, pra achar ele atraente e eles transar. Essa era a tweetada. Eles apagaram a data da tweetada e começaram a divulgar com fakes, igualzinho o gabinete, que a imprensa é tão puta com o gabinete do ódio do Bolsonaro. Quando o gabinete do ódio era do outro lado, a imprensa não se incomodava. Nenhum pipo. Pelo contrário, ainda absorvia o que eles criavam. Aí eles pegaram esse meu print, apagaram a data e começaram a compartilhar como se aquela fosse uma opinião minha a respeito do estupro do Rio de Janeiro que estava acontecendo naquele dia. E eu dizia, foi esperto, esperou a menina ficar bêbada pra transar com ela. Como se eu estivesse falando da menina dopada que foi estupra grupalmente. Sendo que era uma tweetada de 10 anos atrás a respeito de uma galhofa do Big Brother. Caralho. E aí, cinicamente, eles começam a compartilhar. E isso tá lá na esgotosfera, tá lá nos blogs sujos. A hora que vê, sobe pro mainstream. Tá na Carta Capital. A hora que vê, sobe pra Folha, sobe pro mainstream. E a mentira vira verdade. A ponto de eu chegar em casa, ligar no Sport TV. O Sport TV não tem nada a ver com esses assuntos. E o Trajano tá falando. Inclusive, o Danilo veio aqui um tempo atrás e faz apologia ao estupro. Olha a máquina. Onde começou e onde parou. Isso a gente sofreu muito. Tem muita gente que simplesmente não vai ver realmente qual é da informação. Jamais. Os caras trabalham com manchete. Ninguém lê a notícia. Se você promover uma manchete, pronto, eu chamei a doadora de lei de vaca e acabou. E eles já saem apedrejando. E aí o sistema jurídico acompanha isso, que é bizarro. E aí é isso. Aí o Trajano falou que fazia apologia. Só que veja bem, apologia ao estupro é crime.
Não é uma opinião que eu faço apologia. É um crime que tá... É igual falar, você é estuprador. Pô, isso é pesado, pô. Você tem que provar. Eu faço apologia ao estupro, tem que provar. Mas foda-se. Então eu já passei muito por isso. Eu falo, cara, é um milagre que eu ainda tenho uma carreira. Porque é um milagre. É o que eu falei, se o Wilson, no começo da entrevista, se o Wilson Simonal tivesse internet, provavelmente o Pasquim não teria acabado com a vida dele. Você atribui a internet a sua imunidade? Então. Eu atribuo a internet ao megafone, porque quando eu vou e falo, pessoal, vejam aqui, apagaram a data do print. Olha essa mentira. Vejam aqui, eu não chamei ela de vaca. Aí você fica com as pessoas. Você tem um contra-ataque. Você tem pelo menos as pessoas que se importam com a verdade e vão pesquisar, entendeu? Salve, rapaziada! Se você quiser assistir essa entrevista completa, segue o link na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e é isso aí. Tamo junto, valeu, falou!